Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Meu nome é Augusto Pinheiro. Estou tendo a oportunidade de, junto com o grupo de estudos do Francisco Cândido Xavier, a vir passar para vocês um pouquinho daquilo que a gente estudou sobre um tema que a gente acha muito relevante também, tudo que está no Evangelho, né? E nesse final de tarde, começo de noite desse domingo, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os que são mansos e pacíficos. Ele foi detalhado. Caiu um pouco. Ele foi detalhado em São Mateus. Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Nesse capítulo, na visão espírita, Jesus fala de branduras, expõe virtudes. Mas quais são? Quando a gente fala em pacíficos, em brandos, nós estamos falando de moderação, mansidão, mansuetude, afabilidade, paciência. Porém, Jesus, nesse momento do Sermão do Monte, ele condena a violência, condena a cólera. Ele basicamente cria uma lei. Poxa, mas se está tão explicado assim sobre moderação, mansuetude, afabilidade, paciência, por que a gente não consegue seguir essa lei? Nesse mesmo capítulo, que é o capítulo 9, a gente vai ouvir de Lázaro essa resposta, que ele diz assim: porque ainda não entendemos que isso provém do nosso coração e é o que precisamos transformar. Poxa, sabemos que a benevolência produz afabilidade e doçura. E que precisamos também aprender a ter paciência, pois teremos que perdoar aqueles que Deus coloca no nosso caminho. Porque Deus coloca no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer, para nos colocar em prova a nossa paciência. E aí, do outro lado, nós precisamos pensar no orgulho, que aí entra para a gente repensar. Bom, mas repensar o quê? No orgulho que muitas vezes nos induz a julgar quando somos comparados e subjugados. Entenda bem, quando somos comparados com outras pessoas e eles nos colocam abaixo daquilo que é nosso pensamento, muitas vezes nos irrita, nos aborrece. E a isso chamamos de cólera. É verdade, é cólera. Às vezes a gente acha que não, que é simplesmente um caso, nada. Meus irmãos, olha só isso. Quando estamos fora de casa, bom dia, boa tarde, com licença, por favor. Que espetáculo de homem careca, educado. E quando chega em casa, sai daí, levanta, vai, senta. A gente precisa pensar nisso. Temos muitas vezes o pensamento de que somos mais importantes. Pensa direitinho se a gente não pensa assim muitas vezes. Pensa direitinho se muitas vezes a gente dentro de casa, a gente não tem realmente esse tipo de atitude. Que a gente chega num grupo de sociedade, vamos falar num grupo, num centro espírita. Quando a gente entra num centro espírita e dá um bom dia sorridente, e todo mundo, oi, não sei o que lá, pai, tudo feliz. Queríamos ter, muitas vezes, dentro de casa,
aquelas pessoas que a gente está no centro. Mas lembrando, nós podemos enganar as pessoas, mas nunca a Deus. Ter caridade moral é ter benevolência com aqueles que Deus colocou no nosso caminho. Principalmente porque são, inevitavelmente, instrumentos para colocar em prova a nossa paciência. Mas ninguém pode se enganar, porque as nossas atitudes de hoje são os reflexos de amanhã. E tudo encontrará uma maneira de chegar até você, tanto no ódio como no amor. Sabedoria divina, tá? Ela está atenta a tudo. Todas as nossas atitudes são vistas pelo plano espiritual. Não existe a coincidência. E a grande pergunta é o seguinte: o que estamos fazendo para ser pessoas melhores? Eu vou até citar uma lenda. Existe uma lenda árabe que diz que um rei muito enérgico, muito bravo e exigente, ele chamou os sábios de um reino e pediu para que eles dessem uma resposta final sobre um assunto que preocupava muito a ele. Ele queria uma resposta definitiva. E olha a pergunta: qual caminho para o céu? E qual o caminho para o inferno? Qual o caminho para o céu? Qual o caminho para o inferno? Os sábios do seu reino não souberam dizer. Mas sabendo que o rei era muito bravo, eles disseram ao rei que, olha, existe um reino mais distante. E tem um outro sábio que ele saberia a resposta sobre esse assunto. Então o rei disse assim: eu vou até esse outro reino. Reuniu a comitiva, transpôs os limites do seu reino, entrou no reino vizinho, foi até a casa do sábio, morava assim nas montanhas, e lá chegando ele abriu a porta sem ser anunciado e chega ao sábio e diz: olha, vim aqui e caminhei muito, não posso perder meu tempo. Diga-me agora qual o caminho para o céu e qual o caminho para o inferno. O sábio olhando, estarrecido: quem é você? O rei falou: ele disse assim: eu sou o rei. A resposta dele: mas não o rei do meu reino. E quem é você que entra na minha casa, abre a porta sem pedir licença e vem exigir de mim alguma coisa? Sai daqui. Então o rei, seu sentimento de cólera, tira a espada e coloca no peito do sábio e diz: fale-me agora. O sábio respondeu a ele: este é o inferno. O rei, percebendo que se tratava de um ensinamento, embaiou sua espada e pediu desculpas ao sábio. Humildemente ele sentou e pediu: ensina-me. O sábio olhou para ele e disse: este é o céu. E é assim, né? Olha que percepção grandiosa das nossas atitudes. O caminho que nós escolhemos é o que nos faz a estrutura da nossa vida. Sabemos desse aspecto simbólico do céu e inferno, que é uma forma assim definitiva. É uma definição ilusória, vamos dizer assim. E quando trabalhamos essa ideia de céu e inferno, nós pensamos no estado do espírito, no estado da alma. Céu e inferno, estado da alma. Porque ele sempre depende das escolhas que fazemos e dos caminhos que queremos percorrer. Né? Você escolhe, você tem o livre-arbítrio, mas entenda, a vida reage dependendo da forma que reagimos dentro dela.
a vida reage da forma que reagimos dentro dela. A vida não nos dá nada. Ela devolve o que demos a ela. A vida não nos dá nada, a não ser a devolução do que demos a ela. E assim podemos definir o caminho da violência e o caminho da paz. O que é paz? O que é paz? Olha, eu não tenho problema. Minha esposa é bacana, eu não tenho problema de dinheiro, meus filhos estão bem, tenho saúde. É paz. É? Vamos pegar a definição de quem é paz, que eu achei fabulosa. Do Emmanuel, gente boa, para estar aprendendo alguma coisa. Ele, descrito no livro Fonte Viva, capítulo 136. Presta atenção. A paz é decorrente da quitação da consciência para com a vida. A paz é decorrente da quitação da consciência para com a vida. Portanto, uma ação nossa perante o mundo, perante nosso dia a dia, perante as pessoas, mas não do mundo para nós. Lá em cima a gente já viu a devolução dela que vai trazer para nós a paz ou não. Só que depende da consciência nossa perante as nossas atitudes diárias. Mas que paz? Eu estou falando da paz de Deus. Daquela que ele diz assim, dou-lhe minha paz, mas não a paz da terra. Não é a paz do mundo que é a verdadeira. Porque a gente pensa, olha, presta atenção, pensa na ausência da sua vida sem qualquer conflito. Muitas vezes, nós não temos consciência para estar em paz. Portanto, muitas vezes você não tem conflito nenhum e não tem paz. A nossa vida tem que ser que nem uma igreja. Ela deve ser a igreja. Nós somos essa igreja. Nossa mente tem que estar luminosa, sabe? Cada palavra que vamos falar, cada conselho que vamos dar, tem que estar representada por uma intervenção celeste. Que essa intervenção celeste pode ajudar alguém para que essa pessoa melhore. É por isso que nós temos que estar iluminados. Para estar iluminados, nós devemos estar com conceitos cristãos. Com harmonia com o plano superior. Com a harmonia de nossos corações. Com a paz de Cristo. Porque quando a gente conhece as lições básicas do Espírito, que os Espíritos nos passaram através de Kardec, todas as coisas não são sofrimentos, são lições. Já sabemos que a dor, muitas vezes, essa dor vem para fazer nos movimentarmos. Hoje estamos vivendo uma situação adversa, uma situação não nova, porque já existiam algumas situações como essa, mas dizem que até, vamos dizer, suave para o nosso ensinamento. Então, essa brandura de coração, a gente tem que ter também quando está com dor. Vários tipos de dor, né? Tem cabeça, psiquismo, dor no corpo. Tem as coisas de velho, assim, que isso aí não tem mais jeito, né? Você tem que acostumar só. Mas muitas vezes são limites. Muitas vezes as dores são limites que a gente precisa ter conhecimento para evitar um mal maior.
Sabe, eu sempre achei que o livre-arbítrio, ele diminui de acordo com as nossas estripulias. Então vamos tratar com carinho e com brandura sobre isso. Qual é a importância? Apesar de tudo, apesar da dor, do sofrimento, são lições que quanto mais rápido a gente aprende, mais depressa a gente passa por elas. E mais depressa a gente passa para o nível seguinte. Porque parar não vai crescer. Cristo, até hoje, ele evolui. Né? Vamos começar a entender um pouco mais quando a gente fala sobre bondade de Deus. Deus foi muito bondoso, o plano espiritual foi muito bondoso de nos darmos a oportunidade de vir para essa escola chamada Terra. Vocês se lembram quando a gente, muitas vezes, a maioria daqui são pais, e mandaram suas crianças para a escola primária? Essas crianças tiveram que sair da rotina, da tranquilidade, da proteção da casa. Assim como a gente estava no plano espiritual e viemos para cá. Nós deixamos lá em cima uma determinada tranquilidade, uma abertura de mente muito grande, que a gente tinha noção, muitas vezes, do que a gente estava fazendo. Igual quando a gente vem para a Terra, a gente tem. Essas crianças saíram dessa rotina, saíram dessa proteção nossa, saíram das nossas vistas, dos nossos olhos, e ela foi ao mundo, porque foi colocado numa escola primária, no primeiro ano, vamos dizer assim, e ela teve que começar a raciocinar. Não tínhamos nós para raciocinar. Aí você pergunta lá, volta para casa, o que mais você gostou? Ah, gostei das brincadeiras, gostei do recreio. E o primeiro ano é bem vago, né? Bem tranquilo. Mas aí começa a apertar um pouco, ele começa a chegar em casa com raiva. Ah, eu não quero saber de ir para a escola mais. Professora chata, exige um monte de coisa, a gente tem que aprender a escrever. Caligrafia, sabe? Tinha aquela onda vai, onda vem, do caminho suave, né? Coisas de casa, coisas dos mais velhos, né? O professor exige um monte de coisa, aí chega em casa com um monte de lição para fazer. Dá a impressão até que as pessoas, nós criamos um sistema de tortura, né? Aí nós torturamos essas pessoas, na maioria das vezes, pensam assim. E as pessoas pensam que Deus faz assim também, que tortura nós, mas não. Ele está dando uma oportunidade única de nós sermos melhores. Né? E essa criança, assim como nós, a gente aprendeu a ler e escrever. Né? Porém, tudo que aprendemos no fora escola, fora nossa terra, para sermos pessoas melhores, né? E hoje nós somos, pelo menos no meu rol de amizade, eu acredito que eu tenho muitas pessoas que são muito melhores. E no parte educacional, a gente aprendeu a escrever, hoje muitas vezes pode ser médico, professor, advogado, são um monte de profissões. Se tornar pessoas melhores. O ensinamento de Cristo que a gente aprende aqui na Terra, dessa escola bendita da misericórdia de Deus, é para assim se tornar os melhores. Assim nós podemos se tornar espíritos melhores, pois aprendemos que o sofrimento momentâneo da escola da vida não é para reprovar ninguém, é para qualificar. Você melhora seu espírito, melhora sua moral, melhora sua inteligência e se qualifica para ser uma pessoa melhor. Isso é importante. A gente sempre ser melhor. Cada dia que passa, aprendemos um pouco mais. Então, muitas vezes, a gente pede para os nossos irmãos, gente, nós precisamos entender como funciona. Se nós temos tudo que nós temos na mão de conhecimento, de Kardec, de Chico, Chico soltou 500 livros para a gente ler. Eu sou agraciado muito quando eu tenho a oportunidade de vir aqui numa live ou
a gente poder passar o que a gente estuda alguma coisa para frente, eu estou aprendendo um pouquinho mais. E eu estou usando o meu coração para te ajudar a raciocinar, não para ensinar, para você raciocinar. E quando eu falo raciocinar, vamos pensar da seguinte forma. Hoje à noite, hoje, dia 2/8, domingo, na hora que você for dormir, olha que bacana, dormir. A pergunta da sua mente vai ser assim: como estamos administrando nossos próprios pensamentos? Vamos de novo? Como estamos administrando nossos próprios pensamentos? Você está usando ele como uma fonte luminosa? Está usando ele com pensamentos edificantes? Só hoje. Esquece ontem. Hoje. Domingo, 2/8. Na hora de dormir. Chama teu anjinho da guarda, teu protetor. E pergunta assim, vamos conversar. Como eu estou usando a minha mente? Mente, pensamento, é vida. Nós somos espíritos. Os nossos erros estão no espírito. Os nossos pensamentos estão no espírito. Não estão no corpo. Então vamos começar a trabalhar a nossa mente, o nosso pensamento. Se hoje, o domingo, saímos e falamos coisas boas, pensamos coisas boas, o que você acha? O que você está pensando? Conversou com o teu anjinho? Então vamos lá. Quantas pessoas receberam da sua boca uma palavra de estímulo hoje? Quantas? Quantas vezes reclamamos de alguma coisa? Falamos mal de alguém? É exatamente em nosso pensamento é que vamos melhorando ou piorando nossa vida. Não é a sociedade que nos faz doente, não. É a nossa insanidade que nos faz viver nesta sociedade. Podemos fazer parte dela sem que ela esteja dentro de nós. Deus não criou o mundo do jeito que está. Com certeza não. Esse mundo com o jeito que está, com excessos, tudo de excesso. Desde orgulho, vaidade, vícios. Nós estamos fazendo parte dela porque somos imbuídos. Porque temos nossa dificuldade de pensamento, dificuldade de vícios, dificuldade de tratamento com as pessoas, orgulho, vaidade e um monte de outras vicissitudes que vem e nos coloca nessa situação de ir dormir e ficar falando o quê? Será que eu tomei a decisão correta? Será que realmente eu tratei meu marido e minha esposa como irmão, como, sabe, como fraterno? Será que eu peguei o telefone, falei com uma pessoa, falei, ó, estamos aí, estamos juntos, está precisando de alguma coisa? Assim como nós ligamos muitas vezes para amigos do centro, vivemos 4, 5, 6, 7 anos, e muitas vezes a gente quer saber como está. E às vezes essa pessoa está lá em depressão, sofrendo, muitas vezes mais do que a gente. Vamos olhar esse mundo, gente, e vamos falar assim,
Eu sei que você está aí. Mas eu sei também se cada vez que eu melhorar um pouquinho que eu melhore a minha vida, a vida dos meus familiares e daqueles mais próximos de mim, eu vou estar melhorando o mundo. Porque essas adversidades que existem aí fora, fomos nós que criamos. Foi o nosso orgulho, sabe? Daquela pessoa que tem muito dinheiro e fala assim, não, eu vou guardar para minha segunda geração, para minha terceira, para minha quarta, eu vou comprar 4, 5 casas. E no fundo, se a gente se preocupasse menos com amanhã, porque Jesus mesmo diz, coitado desse homem que guarda em vários cestos as joias, ele nem sabe se amanhã ele vai estar vivo. Ou como olhar os pássaros dos céus. Vamos viver cada dia como fosse o último? Não. Vamos viver cada dia como uma oportunidade única de ser melhor, de ser mais feliz com as coisas de Deus. Nós temos nosso alvo, nosso norte, nossa bússola, que é Jesus. Então, toda pergunta que a gente tiver que falar, eu vou falar assim, e aí, Jesus? O que você faria nessa hora? Você amava, né? Você cuidava. Deus não criou o mundo como está. Nós o criamos. E a cada um de nós compete trabalhar no bem para um mundo melhor. Porque cada vez que a gente trabalha para o bem e para um mundo melhor, nós estamos mudando para melhor a nossa vida, a nossa família, dando o exemplo de brandura e pacificação. Não se importe se os outros ficaram ricos pelo ódio, pela violência. Não se importe se alguém se deu bem, consegue ter aquilo que você precisa. Se importe em orar todas as manhãs e pedir a Deus para que Ele sempre ilumine seu caminho. Pedir aos seus mentores, que seu mentor, seu anjinho da guarda, que pegue na sua mão em cada dificuldade. Que tenhamos, meus irmãos, a coragem para mudar, a coragem para, mesmo nas dificuldades e nas dores, levantarmos da cama para consertar o homem. Consertando o homem, a gente conserta o mundo. Converse hoje, meus irmãos, seu mentor, seu anjinho da guarda. Veja jantar seu pensamento, o que fez de bom. Quanto essa luz que está dentro de você foi propagada para teus irmãos. Coragem. Desejo coragem nesse mundo esquisito, difícil, que conhecemos muito pouco. Coragem, fé. Vamos mudar o mundo, mudando primeiro nós. Muita paz a todos.